Eu hei de enviar o Espírito da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Essa semana está sendo intensa. Nós estamos ouvindo constantemente Jesus falando desse presente, dessa graça, do amor sendo materializado, da misericórdia de Deus sendo derramada sobre nós, que é o Paráclito, o Espírito Santo. E começar o dia, começar o mês sabendo que eu não estou sozinho é uma graça maravilhosa. Saber que o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. E nós precisamos e podemos invocá-lo todos os dias. Vinde, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, sobre a minha casa. Vem, Espírito Santo, trazer paz para o meu coração. Vem, Espírito Santo, acalmar a minha alma. Vem, Espírito Santo, me dar sabedoria, me dar uma direção a caminhar, uma direção a seguir. Esse Espírito Santo, ele nos direciona e que nós possamos confiar. E hoje nós vamos ouvir o Evangelho em João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinava sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa com isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos encerrando esse evangelho tão lindo que é o evangelho de João, é o evangelho do amor, é o evangelho do discípulo amado, é o evangelho daquele que reclinava a cabeça, deitava sobre o peito de Jesus. E nós estamos aqui na continuidade desse evangelho e começa Pedro sendo Pedro, né? Depois de Jesus dizer, segue-me, depois de Pedro dizer, Jesus perguntar 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas e apacenta a minha ovelha. E depois ele diz, olha, quando for jovem, você vai para onde você quer, você faz o que você quer, mas quando você ficar velho, aí já não é tanta mais a tua vontade, você será levado, outro vai te cingir, outro vai te vestir. E ali já estava mostrando mais ou menos como seria a morte de Pedro. E nesse momento, nessa continuidade do evangelho, Pedro aponta para João, né, que é o discípulo amado, é aquele que tinha uma inclinação ali com Jesus. E Pedro, no auge da curiosidade, Pedro pergunta, Senhor, e este? O Senhor já disse... Desculpa.
O Senhor já disse o que vai acontecer comigo, né? Mas o que vai acontecer com este? E Jesus vai lá e diz: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa com isso? Tu segue-me. Cabe a você me seguir. O que vai acontecer com ele é outra história. E aqui um detalhe, né? Pedro é curioso. Jesus fala: eu quero que você me siga. O que vai acontecer com ele é outra coisa. Só que nos bastidores, aí a gente vê que às vezes o povo diz: o povo aumenta, mas não inventa. Mas às vezes o povo inventa. Porque já saíram ali falando na boca de Jesus que Jesus ia dizer que João não ia morrer. E o Evangelho faz questão, o próprio João faz questão de escrever, dizendo: ele não disse que João não iria morrer. Ele disse que se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Você sabe o que significa isso? Você sabe o que Jesus queria dizer com isso? Se você não sabe, por que você está deduzindo e está inventando fakes, boatos, histórias? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente acha uma coisa e sai falando. A gente interpreta uma coisa, interpreta uma ação. Isso quer dizer... A gente acha e a gente sai falando. E às vezes a gente sai expondo o outro, sai colocando tantas coisas, né? E o Evangelho de hoje, ele é uma provocação para a gente entender e não fazer isso também. E Jesus, ele continua dizendo, João continua nesse evangelho aqui de uma forma tão bonita, né? Ele dizendo que ele é esse discípulo que dá testemunho dessas coisas. Ele coloca aqui eu coloquei nesse evangelho os pontos principais, os pontos relevantes, os pontos suficientes para que a gente tenha fé, para que a gente acredite, para que a gente de fato se aproxime de Deus. E ele encerra falando, né? Jesus fez muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia nos livros, no mundo, os livros que deveriam ser escritos. Então, a nossa fé, ela precisa ser madura para entender que foram feitas muitas outras ações, foram faladas muitas outras coisas, que não conseguiram escrever tudo, e João coloca muito bem aqui, ninguém seria capaz de escrever, o mundo não caberia os livros. É preciso entender isso. Mas, o que temos, que é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é sagrada, ela foi feita para alimentar a nossa fé. E por isso que eu sou bastante feliz em estar aqui todos os dias contigo, compartilhando, ouvindo, lendo, meditando, orando nessa palavra. É a palavra que foi selecionada pelo Espírito Santo para nós. E que nós possamos começar todos os dias meditando e orando sobre essa palavra. E por isso, eu quero convidar você a compartilhar esse link com outras pessoas, para que outras pessoas possam acalmar seu coração, acalmar suas vidas, confiar mais em Deus, parar dessa agitação, desse corre-corre do mundo. Quantas pessoas que vivem tão correndo que elas não têm tempo de parar para orar, elas não têm tempo para colocar as vidas dela diante do Senhor. E isso é muito ruim, isso é grave, isso é perigoso. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você, e que nós possamos ajudar a mais pessoas ter esse encontro e essa intimidade com Deus. Um bom final de semana para você, bom dia, Deus abençoe.